Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, nós vamos meditar nesse domingo uma passagem do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que narra algumas cenas com Jesus e os discípulos após a multiplicação dos pães. E é uma cena, ou cenas carregadas de muito simbolismo. Jesus, ele é quase que ele obriga os discípulos a entrarem na barca e atravessar o mar. Nós temos uma alusão muito importante aí já à evangelização, porque a barca sempre lembra o trabalho missionário da igreja, lembra a igreja, E o mar é esse campo da missão, Com todas as suas possibilidades, mas também com seus desafios, E diz assim, na cena, que Jesus, ele despediu as multidões e subiu ao monte para rezar. Olha que informação importante nós temos aqui, Depois de Jesus realizar uma atividade, que foi a partilha dos pães, ele se coloca nessa intimidade com o Pai. Ele reza o monte, é esse lugar do encontro com Deus. E diz que Jesus passou a tarde até a noite rezando sozinho no monte. A barca, nas ondas agitadas e no vento, quer lembrar então todos esses desafios da missão. Nós temos aí alguns elementos da natureza que mostram esses desafios. Por exemplo, a água, as ondas, o vento. E os discípulos, eles passam por uma experiência de medo, de perturbação. O Jesus que caminha nas ondas, no mar, é o Jesus que é o Senhor da situação. E ele diz umas palavras tão importantes aí para os discípulos que servem para todos nós, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus é aquele que nos fortalece, que nos anima, que nos entusiasma, que cura do medo todos aqueles que se colocam a serviço do Evangelho. Só Jesus tem essa autoridade para dizer isso para nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O Pedro que se afunda, ele pede para caminhar nas ondas, mas depois ele afunda. É a imagem do próprio medo daqueles que têm essa perturbação, essa preocupação, esse medo de poder evangelizar. E Jesus estende a mão e acolhe, Pedro, salva Pedro. Então eu falei para vocês, todas essas cenas, elas têm um simbolismo muito grande. Quer lembrar toda a missão da igreja diante das possibilidades desse anúncio do Evangelho, mas também diante dos riscos, das crises que normalmente aparecem. Jesus sempre está presente e diz para cada um de nós, eu vou repetir essas palavras de Jesus, Para mim, para vocês, para todos os missionários, coragem, sou eu, não tenhais medo. Na liturgia da palavra, nós estamos também rezando uma experiência muito significativa do profeta Elias. Ele está fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel, e ele vai se refugiar numa gruta. E ali ele faz uma experiência belíssima da presença de Deus. Novamente as forças da natureza, Na cena do mar, o vento, as ondas, Agora também o vento, o terremoto, o fogo, mas Deus não está presente nessas experiências. Ele está presente nessa brisa mansa, nesse murmúrio. E Elias, então, recebe toda essa força, essa graça de Deus, que o coloca de novo em missão. Paulo também, ele está se queixando dos judeus que não reconhecem Jesus Cristo, não reconhecem também o seu apostolado. E ele fala justamente esses que Deus mais amou, Eles não reconhecem essa presença de Deus na pessoa e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo e também no apostolado de Paulo. Ele chega até a dizer que ele seria capaz de se colocar no lugar, para experimentar esse sofrimento dos judeus. Toda a liturgia da palavra, então, quer mostrar alegrias e dificuldades que nós encontramos na missão, mas sempre essa certeza,
Deus está presente. Parabéns para você que é pai. Olha que vocação e que missão importante, né? E rezando por essa missão, por essa vocação, Jesus também quer dizer para você que é pai, coragem, sou eu, não tenhais medo de assumir essa vocação, juntamente com a sua família. Então que Deus também abençoe os nossos pais e as nossas famílias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.